Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, e nós falávamos desta nossa possibilidade, e, claro, concreta, de falar sobre vocação, missão, evangelização. Você sabe que a nossa igreja ela tem essa capacidade de trazer todas essas reflexões que são importantes para o nosso dia a dia, mas de uma maneira muito simples, porque a igreja parte do seguinte princípio: todos nós, quando batizados, nós somos vocacionados por excelência. Aliás, quando a gente nasce, a gente é vocacionado para a vida. E nesta vocação, que a gente entende como vocação para a vida, a gente coloca assim: a gente é vocacionado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos, justamente para a nossa igreja. Então, por isso, por que não conversar sobre esse tema também de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo levando até você, olha, a gente não precisa ser padre, bispo ou uma religiosa para sermos eternamente vocacionados. É claro que não. Quando se fala em vocação, a gente fala justamente no papel que nós desempenhamos. E sabe que a vocação ela parte desse papel que nós desempenhamos na nossa vida familiar também. Não só na vida familiar, mas também na nossa vida profissional. Por isso que hoje o nosso programa Você Pode Ser Feliz quis entrar nessa temática para nos ajudar a compreender melhor como que isso pode funcionar. Então, por isso, desde já, os nossos telefones estão abertos aí para que você participe também, colocando seus pedidos de oração, para que a gente já comece falando das suas intenções e por quem você e quais intenções você gostaria de rezar. 0 Operadora 19 38719620 ou então serfeliz@rs21.com.br ou então pelo Facebook, é só colocar lá facebook.com/Rede Século XXI e a gente vai aqui olhar as suas intenções e os seus pedidos. Não posso me esquecer de dizer o seguinte: no final desse bloco nós já temos o sorteio dos 4 primeiros contemplados, né, que receberão o kit São Bento aí na sua casa. Então, você fique atento, quem sabe, você que colaborou desde o dia 1º até ontem, será que não vai ser você ou que vai receber na sua casa esse kit São Bento para aprimorar um pouco mais o seu momento de oração? Então, vamos esperar que seja você, vamos torcer por você. Muito bem, nós temos aqui então já presente nos nossos estúdios 3 pessoas que para mim, fiquei muito feliz que vocês tenham recebido, eu diria afirmativamente esse convite de estarem aqui. Wanda, Rogério, Padre Eduardo, já o nosso bem-vindo, Padre. Bem-vindo a vocês. Estamos aqui com muita alegria para recebê-los, tá bom? Obrigado. Muitas promessas de reflexão, pensaram alguma coisa que a gente poderia falar hoje? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas a partir da introdução que o senhor fez, a vocação transforma o ser da pessoa. A atuação é depois a consequência, não é? Então, todos nós somos chamados, o programa é Você Pode Ser Feliz? Exatamente. Nós somos vocacionados à felicidade, ao amor, à vida, não é? Somos feitos no amor da Trindade e para o amor. Agora, então, você falou uma coisa bonita, Wanda. A vocação, não sei se vocês compartilham isso, olha, a vocação ser... E depois você vai, na sua atuação, isso vai... É a consequência. Mas a vocação transforma o ser. A própria pessoa, né? Concorda, Padre? Dizia um padre lá nos tempos do encontro vocacional. Há pouco tempo, diga-se de passagem. E ele dizia que metade do caminho é descobrir a vocação. A segunda metade é realizar a vocação. Nossa, que interessante também. Então, a gente quase que gasta aí uma vida para encontrar, para perceber o que é que Deus está pedindo. Para ir realizando, né? E depois a realização, depois da consciência, a realização é um outro caminho, não menos árduo, claro, não menos simples. Pegando essa fala do Padre Eduardo, é interessante que chegamos ao mês de agosto. Mês de agosto, aquele mês que nós nos dedicamos, a igreja se debruça no universo das vocações, seja o padre, seja o religioso, seja a vocação leiga demonstrada na realidade dos catequistas. E isso é muito importante, que se nós queremos ser felizes hoje e entendemos essa felicidade como uma felicidade que está plena em Cristo. Então, e esse estar pleno em Cristo é justamente
é se deixar conduzir pela ação e pela graça de Deus, no universo das realidades. Ou seja, a nossa igreja, ela professa justamente isso, essa universalidade, mas essa universalidade na unidade. Legal essa questão que você disse de deixar-se levar, né? Isso eu estou interpretando, né? Se eu interpretar erradamente aqui, vocês podem me corrigir sem problema algum. Essa questão de deixar-se conduzir por esta graça de Deus na vocação. Porque não deve ser fácil isso, né? Tanto como leigo, seminarista, no segundo ano de teologia, já prestes a ordenação para o sacerdócio, e já como padre para nós, não é muito fácil Porque discernir isso. É no escuro, né? A resposta é dada na confiança, na fé. Uma coisa, até que aproveita isso que você disse, eu ouvi uma coisa muito interessante outro dia, e até partilhei aqui uma vez no programa, assim, a fé é justamente isso, você dá o passo e esperar que Deus coloque o chão. Não é legal isso? Ou ter certeza que Deus colocará o chão. Exatamente, ter certeza, olha, eu vou colocar o pé porque Deus vai colocar o chão. Não falta É verdade. o chão. Agora, você não sabe se vai estar lá, quer dizer, pela sua fé, não. De fato, Deus está ali. Agora, quando eu falo essa questão, eu não estou errado nisso, não, hein, padre? Você pode me corrigir, por exemplo, eu disse no início ali que nós temos que, a partir do batismo, nós já somos vocacionados. Não é Desde isso? a criação. Sim. Desde a criação. Desde o chamado à vida, como diz Efésios, desde toda a eternidade, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só, a Wanda é da sua paróquia, padre? Não, ela é da São José. Tá Foi do São José, Foi hoje ela é catedral. Hoje ela Legal. Muito bom um leigo com essa consciência sobre não só a questão bíblica, a questão exegética, mas o leigo consciente de um papel específico dentro da igreja. Você encontra muita dificuldade, assim, em relação, não à questão de participar na igreja, mas dificuldade de perceber que as pessoas poderiam entender um pouco mais sobre essa questão da vida na igreja, o valor disso? Então, eu acho que a gente encontra várias dificuldades, né? Uma delas, por exemplo, eu acho que quem está nos ouvindo, nos vendo, sabe, às vezes a gente fala assim, teste vocacional. Aí as pessoas acham assim, vocacional é para ver se eu quero ser advogado, médico, enfermeiro. E que alguém não vai é dar teste resposta, vocacional. E alguém vai dar uma resposta que é sua. É verdade. Né? E é um teste profissional, quer dizer, a maneira como eu vou exercer. Aí eu vou ver se eu tenho dotes para uma carreira ou outra. Mas vocação não tem a ver com profissão. Não tem olha, é uma das coisas que eu vou apresentar aqui. Vocação não tem a ver com profissão. Né? E outra dificuldade é assim, os cristãos leigos, eles são muito mais voltados para os trabalhos internos da comunidade, para a liturgia, para a catequese, para o dízimo, enfim. Nós temos dificuldade de que o cristão leigo perceba que a inserção no meio do mundo é aí, como diz o Papa João Paulo II, na encíclica Christi Fidelis Laius, o lugar do leigo é no meio do mundo. É aí a vocação dele. E não é só antropológica e sociologicamente, é teologicamente o lugar do leigo. Então, é na transformação da sociedade. E isso nós temos dificuldade. As pessoas ficam muito ocupadas nas tarefas que toda a comunidade tem. São importantes, mas não devem esgotar a pessoa. Okay. Eu acho que... É interessante, padre, pegando a mesma linha, nas discussões teológicas da sala de aula, isso aparece bastante, sabe, Wanda? E é interessante que, retomando ainda essa questão da inserção, aí nós temos que nos debruçar o quê? Voltar ao Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, no seu magistério fecundo, que se propõe a colocar a igreja em diálogo com o mundo atual, não anulando a história da igreja, porque é um erro dizer que a igreja começou a partir do concílio, não, a igreja é uma continuidade. A igreja é uma continuidade de 2000 anos, mais de 2000 anos, com as suas alegrias e com as suas tristezas. Gaudium et Spes. Então, o leigo hoje, ele tem o seu lugar, ele tem o seu assento. O seminarista, como aquele que foi tirado do povo, porque está inserido no meio do povo, ele foi tirado do meio do povo para se preparar, para um dia servir. No meio do povo. No meio do povo. Ele não vai se servir. Não vai se servir. Porque o Papa Francisco tem dito muito sobre isso. Nós não queremos os padres com o cheiro da ovelha, como ele retornou,
Mas não é só o cheiro da ovelha, é ser aquele que vai pastorear, que vai amar, que vai estar junto. Isso você aprende lá no seminário, mas você aprendeu aonde primeiro? Na família, a célula mãe da sociedade. De onde você sai. É com o pai, é com a mãe, é com aquela pessoa que está ali hoje nas realidades diversas da sociedade. Hoje temos uma nova configuração de família, mas que luta junto com a igreja para que se mantenha aqueles que são os valores principais. E retomando Bento XVI, vai dizer que a igreja é a família de Deus no mundo. Isso que é importante, nós frisamos. Olha, você está vendo que o programa de hoje vai render bastante coisa, hein? Temos uma temática que é muito importante. Você que ligou agora à TV, estamos conversando aqui no programa Você Pode Ser Feliz, pela Rede Século XXI, sobre esse dado vocacional. Eu tinha dito antes, e é bom para situar você que ligou agora à TV, nós estamos começando o mês de agosto, vamos falar sobre vocação. Creio que essa temática vai se repetir ainda ao longo do mês, mas hoje, para abrir este mês, eu trouxe 3 pessoas em momentos e etapas diferentes da sua própria vida em relação a essa questão da vocação. Não para que eles briguem aqui, claro que não, né? Estou brincando para dizer, mas assim, para mostrar que o trabalho da vocação enquanto pessoa, ele está inserido dentro de uma realidade, não é? Então, por isso, a gente pede você o seguinte, você quer participar conosco? Mande seu pedido de oração. A gente vai aqui rezar por você, colocar as suas intenções. Espero que você também possa contribuir dizendo o que você pensa sobre vocação. O que você pensa sobre a sua vocação? Quem sabe a sua participação nos ajuda pela aqui. Vocação, né? Oi? Rezar pela vocação. Acho que nessa oração de hoje, que nós nos coloquemos em atitude de escuta, de oração abertura. É isso, de abertura, né? Para o Eduardo, a ideia é boa aqui, ó. Então você também pode mandar a sua intenção para que a gente também, no nosso momento de oração, a gente apresente a Deus a sua vocação, o seu momento, aquilo que você está discernindo também para a sua própria vida, por que não? Eu acho que 4 almas benditas aqui poderão rezar de maneira muito simples, mas com muita convicção do trabalho, né? Então você viu que assunto hoje nós temos bastante, não é? Agora, quando fala de vida, a gente falava de discernimento, falamos de várias coisas aqui, né? Falamos de discernimento, eu reconhecer o meu espaço, as dificuldades que tem. Você falava muito bem essa questão da deixar-se conduzir por Deus. Agora, vocês acham, dá um tempinho ainda antes de ir para o intervalo, vocês acham que as pessoas ainda resistem ao chamado de Deus, seja enquanto leigo, ou enquanto sacerdote, ou enquanto alguém da vida religiosa? Existe ainda resistência a Deus, eu estou dizendo? Eu acho que existe no sentido de que Deus me tira de mim mesma, não é? Eu tenho que me abrir a alguém que é todo amor, mas que é de uma exigência também, de uma veracidade, caminho, verdade e vida. Então, nesse sentido de que eu sou... quando se dizia é difícil, é dom de Deus. É dom de Deus antes de tudo. Eu não devo encarar se é difícil ou se é fácil, né? Então, é mas dom de junto Deus. disso, acho que a questão que nós começamos nisso, a felicidade. O que é felicidade? É o meu projeto ou é o projeto de Deus? E aí tem um caminho, um caminho longo até a pessoa perceber que a felicidade dele está na vontade de Deus. E a gente resiste porque põe a felicidade em outras coisas, em outras realidades, em outras pessoas. Porque... E aqui o Padre Eduardo começa, o senhor estava falando justamente sobre isso. Então, a realização da vocação, ela implica em felicidade. A felicidade a gente encontra numa vocação bem realizada, bem definida, a vocação acertada. Alguém que... Eu costumo dizer para os jovens, você não vai ser feliz se você der outra resposta que não seja aquela que você sabe que você tem que dar. Porque a pessoa sabe, ela pode até responder outra coisa, fazer outro caminho, mas tem algo lá dentro dela que ela sabe se ela está sendo fiel ou não, isso define a felicidade. Eu queria que você depois entrasse um pouco melhor nesse assunto de como que a pessoa hoje, como você tem, eu diria assim, esse acompanhamento com os jovens, eu acho que tem muito mais elementos para nos ajudar na reflexão hoje. Como é que as pessoas, principalmente esses que você acompanha ou na sua experiência, elas entendem essa questão, né, do chamado de Deus, né? Olha só, a gente está indo para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente já volta, mas antes nós vamos fazer os nossos primeiros 4 sorteios. Thiago está aí para nos ajudar. Vamos ver quem vai ser o primeiro contemplado. Não sei se vai ter o rufem dos tambores hoje. Vai ter, diretora?
Podemos começar? Vamos lá? Primeiro sorteio, quem vai ser o sorteado do dia? Primeiro sorteado para receber o kit São Bento. Vamos ver. Essa questão de tecnologia, de vez em quando, ela dá algumas dificuldades. Ainda não? Não tem? Não consegue? Bom, então, olha, para o nosso... bloco. A gente faz assim, no próximo bloco a gente faz justamente isso. Não funcionou, mas no próximo bloco a gente já faz. Seriam 4, a gente vai ampliar isso aí, daqui a pouco a gente vê como é que a gente resolve. Mas olha, não sai daí. Daqui a pouco a gente já volta, porque o programa hoje promete. Deus abençoe. Já funcionou. Eu já ia para o intervalo. Pode voltar? Então, vamos lá, vamos para o sorteio, vamos lá. Lá, já está funcionando. Vamos ver se você é o contemplado, você que fez a sua colaboração. Vamos parar então? Vamos ler? Sorteado Darcy Benedito Nascimento, ele é de Cariacica, lá no Espírito Santo. Darcy, parabéns. Aí, ó, a produção toda manda um abraço para você e você recebeu esse kit São Bento. Darcy Benedito, lá de Cariacica, Espírito Santo. Próximo. Vamos ver qual vai ser o próximo sorteado ou sorteada. Pode parar. Maria das Graças Alvim Lopes, ele é de Carangola, em Minas Gerais. Espírito Santo, Espírito Santo e agora Minas Gerais. Olha, Maria das Graças, parabéns. Grande abraço para você. Tiago ali firme e forte. Lúcia Fátima Gurgel, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha só que diferente, hein? Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo. Próximo. José Amâncio Rosa, de Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Parabéns, José Amâncio. Deus vai abençoar a vocês. 4 que fizeram a sua colaboração. Então, só lembrando, aqueles que fizeram a colaboração até ontem, dia 1º de julho, até o dia 31, que estão concorrendo ao kit São Bento. Agora sim, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta para continuar nosso papo aqui. Grande abraço, até mais.